Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Paulo aqui falando, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Hoje estou aqui, não só como presbítero, mas também como professor em teologia, e eu quero trabalhar com vocês sobre o tema, esqueci até de colocar aqui na live, mas é sobre o tema Nunca tive contato com a teologia. Esse é o tema de hoje, desta manhã. Que Deus possa abençoar vocês. Se o que eu disser aqui for relevante, eu peço para você curtir esta live e também se inscrever no meu canal no YouTube, tá? Nosso canal no YouTube é Escola de Teólogos. Canal do YouTube Escola de Teólogos. E eu queria que vocês curtissem essa live, comentassem aí a respeito se você já teve contato com a teologia ou não. Informo que esta live está sendo transmitida aqui no Facebook Teólogos, tá bom? Pois bem, vamos lá. Nunca tive contato com a teologia. Presbítero Paulo, o que é teologia? Vamos lá, teologia é o estudo, né? Teo significa Deus, né? Ou deuses, e logia, ou logia, como preferir, é o estudo, né? Um estudo aí aprofundado. Então é o estudo sobre Deus ou deuses, com D minúsculo, né? Podemos dizer com certeza deuses falsos, mas que toda a religião elas faz esse trabalho de estudo, ou ela tenta pelo menos fazer uma defesa diante da sua crença. Isso também é teologia, tá bom? Mas em suma é um estudo, vamos dizer assim, bem limitado, humano, mas que ajuda muitos estudiosos a entender um pouquinho mais, no caso da teologia cristã, do Deus que se mostra à luz das Escrituras. Então é um estudo, podemos dizer, sistemático, tá bom? Amém, presbítero Paulo. Eu nunca tive contato com a teologia, não sabia nem o que significava a teologia, que era estudo sobre Deus. Mas como estudar Deus, né? Sendo que Deus é eterno, grande e etc. Deus, ele se apresenta, né? Ele se revela pelas Escrituras Sagradas. Pelas Escrituras, nós entendemos claramente sobre Deus. E aí você poderia me perguntar, mas então só a Bíblia é suficiente? Se você estudar afinco, né, com muita orientação de Deus, do Espírito Santo, com certeza era suficiente. Jamais vai falar que a Bíblia não é suficiente, somente o estudo dela. Mas no que se trata de entender muitas outras coisas, por exemplo, dentro da teologia você vai estudar sobre a história da igreja, dentro da teologia você vai estudar sobre a cultura, você vai estudar como a Bíblia foi feita, né? Os materiais nos primórdios. Você vai estudar a sistemática, a teologia sistemática, que trabalha pelo menos com as 10 doutrinas da Bíblia, né? E dentro dessas 10 doutrinas da teologia sistemática temos aí a bibliologia, você vai aprofundar mesmo na Bíblia Sagrada, a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, hamartiologia, doutrina do pecado, angelologia, doutrina dos anjos, demonologia, estudo sobre os demônios, sobre os anjos caídos, e por aí vai. Então é algo extraordinário. E todos teólogos que você admira, né, por mais que você não sabia o que era teologia, mas você vai ver na internet um cara que entende muito, ou uma mulher que entende muito, serva de Deus, você vai, pode ter certeza que ela tem teologia. Muito raro não ter. Eu conheço, até no momento, apenas dois eruditos que foram conhecidos, que influenciaram nações aí, tá? Que pregaram sabiamente pelas Escrituras, tá? E não fizeram teologia, mas esses dois leram muito
E isso também é fazer teologia. Leram muitos livros. Por exemplo, eu estou com uma teologia sistemática. Essa teologia sistemática, eu sou coordenador desse projeto, e nós escrevemos com 7 teólogos. Você não é teólogo, você não estudou teologia, tipo assim, numa academia, numa faculdade, nesses seminários, no instituto, etc. Mas você vai ler um livro desse aqui de teologia. Você está fazendo o quê? Teologia. Teologia sistemática. A teologia pentecostal. Entendeu como que é as coisas, irmãos? Então, a teologia, você pode fazer de N motivos e usar várias ferramentas. Só que é mentira, principalmente do diabo, em dizer que a teologia é dele. Tá? Quando as pessoas limitam isso, não, a teologia é o mal. Mentira, porque não conhece a teologia cristã. Tá? A teologia cristã. É lógico que nós temos vários tipos de teologia. Já que eu comecei para vocês falando que tem a ver com a teologia que não é cristã, até mesmo porque começou lá na Grécia antiga, né? Falando sobre o estudo das divindades, porque eles creem em vários deuses, e por isso existe, se você for olhar nesse sentido, teologia do hinduísmo, do judaísmo, teologia cristã, teologia de várias nações aí que adoram sua divindade. Só que qual que é o papel da teologia cristã, que começou inclusive na Idade Média? O papel da teologia cristã é, cada dia mais, louvado seja Deus, mostrar que a nossa fé é genuína diante de tantos deuses falsos. E nós provamos pela Bíblia a perfeição da inerrância da Bíblia, a confiabilidade das Escrituras, o que Deus tem feito através da palavra de Deus, da Bíblia. Então a teologia cristã, ela é de cunho apologético. O presbítero Paulo, que é apologético? Defesa da fé. Então eu estudo teologia há mais de 15 anos, e eu sei da importância de ser homem de Deus, ter essa dependência do Espírito Santo, mas a teologia, né, com esses esforços humanos, também agrega muito nesse sentido de você continuar aprendendo da palavra de Deus. E o que o Espírito Santo quiser te ajudar, ele vai te ajudar. É só você manter no propósito de adorar a Deus, não de se exaltar, fazer tudo para a glória de Deus, né? Você estuda aí dentro da teologia até a arqueologia bíblica, você estuda a geografia da época, é muita coisa, irmãos. Tem a teologia sistemática, tem a teologia natural. Aí você vê mais para frente aqui a teologia, existe teologia pentecostal, teologia liberal e por aí vai. Então a teologia é algo fundamental para os cristãos. Eu estava cortando cabelo há 2 dias atrás, e aí eu conversando com um rapaz, com um jovem, deve ter uns 19 anos, e ele falou comigo, quando eu falei negócio de teologia, ele falou assim: o que é isso? Nós estamos muito atrasados. Quando eu coloquei nesse título aí, nunca tive contato com a teologia, quer dizer o que, irmãos? Como estamos atrasados. Jovens, na cabeça de muitos, não só jovens não, aqui no Brasil, muitas pessoas já, que são pessoas mais maduras, vamos dizer assim, velhas, elas também nunca teve contato com teologia, e elas acham que teologia veio até agora. Só que só nos Gideões aqui, lá em Santa Catarina, Camboriú, Santa Catarina, acho que é em Camboriú ali, só ali você encontra teólogos de 60 anos, 50 anos, que são teólogos já, só ali. Só um dos fundadores da Assembleia de Deus, o Gunavingre, se não me engano, que veio Daniel Berg e Gunavingre, 2 missionários suecos. O Gunavingre, ele tem uma monografia, eu tenho ela aqui na minha biblioteca, uma monografia de uma faculdade, vamos dizer assim, de uma instituição que ele fez teologia.
Isso já tem cerca de quase 100 anos, ou mais de 100 anos, na verdade, por aí afora. Então, para vocês verem como que muitas pessoas estão atrasados. Se você observar, eu tenho vários livros aqui históricos dos pais da igreja, dos primeiros pais da igreja, dos pais apostólicos. Tem teólogos como Justino, Irineu de Lyon, Agostinho de Hipona e por aí vai, que foi nos primeiros séculos da igreja, já eram teólogos. E bons teólogos, bons apologistas, deixaram muito material, produziram muitos livros acadêmicos. E a igreja do Brasil? E você que está me ouvindo, nunca tinha ouvido falar de teologia? E eu falo com pesar, irmãos. As pessoas, elas estão, não vou dizer assim, eu não estudo teologia porque eu aprendo com o Espírito Santo. Mas o problema é muito mais agravante do que esse. Eu vejo que o problema é a preguiça de parte de muitas pessoas. Porque nem realmente pede ajuda do Espírito Santo, ou pede só na hora de abrir, se eu abrir a Bíblia aqui agora, o Espírito Santo me ajuda, só isso. Mas não dedica mesmo a fazer igual os dois personagens que eu falei para vocês, igual Charles Spurgeon, que leu a Bíblia várias vezes, que para pregar, lia mais de 10, 15, 20 vezes o capítulo da Bíblia que ia pregar. Outro que também dedicava muito à leitura, Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá. Um abraço para ele se ele for ver esse vídeo. Então você vê que esses homens, eu não tenho informação agora de o missionário lá, Billy Graham, o evangelista Billy Graham, eu creio que também talvez não fez teologia, mas ele tinha comunhão com Deus, dedicava ao amor pelas Escrituras. E muitas vezes essas pessoas que falam assim, eu não quero teologia, porque eu aprendo com Deus, muitas das vezes quer aprender na hora. E muitas das vezes não dedica mesmo ao amor à leitura da Bíblia. E a maioria dessas pessoas, por isso que existe teologia, irmãos, e está bem avançada, tá? Você está atrasado, muito avançada aqui no Brasil já, graças a Deus. E em outros países era mais antiga ainda, Estados Unidos. No Brasil é recente. Só para vocês terem uma ideia, em 1999, aqui no Brasil, 26 anos atrás, foi reconhecido pelo MEC. Agora, cursos livres está sendo espalhado no Brasil todo, de teologia, agora, cerca de 15 anos para cá. E está muito atrasado, irmãos. Tem países aí que já tem 300, 400, 500 anos aí de teologia, vários homens de Deus, que inclusive o Brasil, em algumas editoras grandes, está conseguindo traduzir vários estudos acadêmicos para cá, agora. Alguns dos materiais produzidos nos Estados Unidos, por exemplo, nunca conseguiu nem ser traduzido para o Brasil, uma teologia extraordinária. E você lê e fala, meu Deus, como esse homem, ele é profundo nas Escrituras. Então nós estamos perdendo muito tempo. Eu, graças a Deus, desses pouco mais de 10 anos que eu estou estudando teologia, já consegui produzir para a glória de Deus 8 livros. E aí você pergunta se eu esfriei, se eu desviei na fé? Não, pelo contrário, eu não consigo pregar versículos isolados, mas sem eu entender o contexto, sem eu ler capítulos anteriores, capítulos posteriores. Então a teologia saudável, cristã, ela, feita por homem de Deus, vai te agregar, vai aumentar mais ainda a sua fé, podemos dizer assim. Por quê? Você aprende mais das coisas de Deus. Por exemplo, dentro da teologia, você tem um panorama bíblico, uma profundidade. Você pega as cartas, igual eu dei um estudo, acho que foi segunda-feira passada, na nossa igreja, e aí eu dei um estudo sobre a Epístolas Paulina, 1 Coríntios. Aí você aprende o ano, cerca de que ano foi escrito.
está dentro da teologia. Cerca de 55 a 56 depois de Cristo. Você aprende que Paulo tratava os capítulos ali como parágrafos, cada parágrafo era uma situação diferente dentro da igreja de Corinto, a cidade em que foi escrita. Então é algo extraordinário, irmãos. E você aprende coisas que faz você esclarecer e entender mais da Bíblia, que muitas vezes não está tudo na Bíblia. Porque se tivesse tudo na Bíblia, os detalhes que a gente precisa, né, aprender um pouco mais, a Bíblia ficaria muito gigante, irmãos. Então teologia é essencial, excepcional, e ajuda, agrega. Através da teologia cristã, através da Bíblia Sagrada, né, que a gente nunca, os teólogos nunca abandonam a Bíblia. A Bíblia é o centro da nossa pesquisa, aleluia. Você consegue diferenciar o que é informação de luz e o que é informação das trevas. E através dos estudos teológicos, né, que tem a ver aí, por exemplo, o primeiro estudo lá trabalhava sobre teologia lá na época de Platão, foi o primeiro, um dos primeiros, né? Porque além dele, já tínhamos aqui aqueles pré-socráticos que já falavam também sobre isso. Mas o interessante é que muitos teólogos, homens de Deus, mulheres de Deus, conseguiram influenciar nações, o mundo, através do ensino saudável teológico. E essas pessoas que outrora adoravam divindades, e detalhe, com argumentos falaciosos, fracos, diante da informação teológica, bíblica, essas pessoas se converteram. Aleluia! Então, irmãos, é essencial. Nós estamos trazendo cada dia mais teologia para vocês, para agregar, para apontar muitos erros que estão acontecendo hoje, principalmente pelos pregadores. Muitos pastores não sabem o que é teologia. Pastores. Muitas pessoas não sabem que nada realmente do que prega. Prega de forma só histórica, superficial, contando historinhas. E nós podemos aprofundar mais, como muitos homens de Deus aprofundaram. Você vê um escrito de Russell Shedd, você vê um escrito de Martin Lloyd-Jones, você vê um escrito de Mike Perman, você vê um escrito de John Piper, você fica assombrado, mas não pelo mal, mas fala, meu Deus, como esses homens foram profundos. E não vamos falar nas escrituras, mas eles foram bons teólogos. Eles influenciaram, eles dedicaram naquilo que a gente tinha um pouco de dúvida, naquilo que nós não estávamos conseguindo entender. A teologia também nos ajuda a esclarecer, porque ninguém pode fazer teologia sem oração, ninguém pode fazer teologia sem a dependência do Espírito Santo. Amém? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou, deixe o seu comentário aí. Eu trouxe algumas informações para vocês que eu estudei, e eu espero que vocês gostem, no nome de Jesus. Então a teologia, ela é mais abrangente do que você pensa, né? Além da teologia cristã, tem teologias aí, né, que estudam divindades, mas a gente sabemos que essas divindades perante a Bíblia são superficiais, são mentiras. E você percebe também que ao longo da história da igreja tivemos aí desdobramentos de várias teologias. Hoje em dia tem teologia pentecostal, teologia da libertação, teologia da prosperidade, e algumas teologias aí são errôneas. Então por isso devemos estudar uma teologia séria. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus.